Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, Hamilton Silva aqui para vocês mais uma vez em mais um episódio em que a gente tem o maior orgulho de fazer, de conduzir essas histórias, esses convidados que vêm aqui para falar um pouquinho dos seus desafios, da sua jornada, das suas transformações e para mim, eu adoro fazer isso aqui. Sempre quando eu tenho a oportunidade, que a gente entende, enxerga uma história legal, a gente tem o maior prazer de convidar, que são histórias de empreendedores que se destacaram, que se destacam de fato, né? E para a gente é muito legal, a gente mobiliza toda uma equipe para poder fazer esse episódio acontecer, tá? E hoje também vai ser um daqueles episódios que vale a pena você acompanhar, porque de fato vai ser um episódio interessante, tá? Bom, antes da gente iniciar aqui, tem algumas orientações que eu quero passar para você, tá? Todas as informações que eu trouxe aqui do meu convidado, você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referir a telefone de contato, quando eu me referir a WhatsApp, site, tudo você vai encontrar na descrição desse vídeo, tá bom? Se você de repente tiver alguma pergunta para fazer, tiver alguma curiosidade para fazer, porque o tema de hoje eu acho que lhe interessa, eu posso até considerar que é um podcast de utilidade pública, viu? E eu vou explicar por quê. Já já vocês vão entender. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui no chat para você, para gente, você faz a sua pergunta e a gente repassa para o nosso convidado. Eu tenho certeza absoluta que no momento oportuno ele responde para você. E o terceiro, gente, pega esse link, ó, aproveita, ó, esse que é um momento crucial. Pega esse link e compartilha no grupo da família, compartilha no grupo dos amigos, até porque, como eu disse, é um podcast de utilidade pública, você precisa conhecer, principalmente para quem quer economizar. Já deixei uma dica aí, viu? Ó, então fique atento aí no que vai acontecer aqui nesse episódio, que eu tenho certeza que vai virar o jogo, não só para você que de repente quer economizar ou de repente quer conhecer a história de um empreendedor que vem se destacando aí no mercado e você vai entender, tá certo? Então não esquece, as informações estão na descrição, perguntas você corre aqui nesse chat. Eu não sei onde é que você está vendo. Se estiver no celular aqui embaixo, se estiver no computador aqui do lado tem um chat. Deixa lá a tua pergunta que a gente repassa para ele, tá? Fica à vontade. E não esquece, compartilha esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar, tá certo? Vai ser muito bacana e vai ajudar alguém. Às vezes você tem até um parente que precisa saber dessa informação. Eu acho que isso aqui vai ser muito interessante. Bom, vamos parar de delongas aqui e eu quero apresentar para vocês o meu convidado, que é Marlon Silva. Palmas, senhoras e senhores! Marlon Silva está aqui comigo para a gente conversar. Ele é um especialista num assunto que muito lhe interessa, que é energia solar. Marlon, obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Nada, meu amigo. A gente que agradece também pelo convite, né? Perfeito. Prestígio, né? Estar aqui. Com certeza. Ó, o Marlon está aqui para a gente falar sobre muita coisa no que se refere à energia solar. Muita gente tem muita curiosidade, muitas dúvidas, mas antes da gente chegar nesse tema, vale lembrar que a gente precisa te conhecer um pouquinho mais, até para a gente dar conexão no assunto que a gente vai conduzir aqui. E a primeira pergunta que eu te faço é: quem é o Marlon? Pronto, vamos lá. Quem é o Marlon? Marlon é um rapaz, né? Cristão, certo? É um rapaz cristão, um marido, agora acabou de se tornar pai. Opa, Então estamos já entrando numa nova perspectiva também, né? Sou um rapaz que consegue ver além do que os olhos podem ver, como hoje não estaríamos aqui se não tivesse essa perspectiva também. E acaba que, a, a partir de todos os princípios que eu fui criado, eu consegui hoje tornar a Semi Hawks o que ela é hoje. E o Marlon, ele é como se fosse a raiz da Semi Hawks. Então a Semi Hawks é um espelho ali do Marlon e uma extensão, né? Dentro de tudo que foi, tudo que eu aprendi, tudo que eu criei. perfeito, legal, cara. Natural de Fortaleza. Sim. Na verdade, eu nasci em Maracanã, mas minha vida toda é em Fortaleza. Sim, a vida inteira aqui em É, Fortaleza, toda a né? minha vida em Fortaleza. Estudou aqui, se preparou Sim, aqui tecnicamente, né, sim. também. E aí eu queria saber o seguinte, eu queria saber o que é que você já fez da vida. Pronto, vamos lá, rapaz. A minha jornada ela é bem extensa. Comecei a trabalhar bem novo, né? Assim que eu finalizei os meus estudos, né? Isso foi uma obrigatoriedade da minha mãe. Você não trabalha até terminar os seus estudos. Então, terminei os meus estudos aos 17 anos e fui buscar emprego. Eu ainda estava em formação, né? Eu sou técnico hoje, mas ainda estava em formação.
E meu primeiro emprego foi de assistente de ótica, né? Olha, Então eu ia fazer as compras, ia fazer ajustar as lentes, essas coisas. Depois disso, fui para recepcionista de academia. Aí depois disso, virei entregador, olha entregador só. de sanduíches. Aí a partir daí, que nessa parte em que eu entregava sanduíche, eu entregava à noite para poder ter um dinheiro, para poder ir lá pro local onde a gente conseguia os empregos de início, né, com 18, 17 anos, então era apenas empregos de aprendiz, né? Então foi toda uma carreira realmente construída aos poucos, né? Até que aí eu me tornei assistente de logística, que não tem nada a ver com eletricidade, Olha só. né? Até que eu ganhava bem, trabalhava bem, né? Fui efetivado no meu primeiro emprego. A partir daí foi que eu falei, não, eu sou formado em eletricidade, eu gosto de eletricidade, eu tenho que migrar para essa área de novo, porque eu tô parado aqui. E aí eu pedi para sair do meu emprego, que eu ganhava bem, sair para um outro de aprendiz, ganhando bem menos, acho que praticamente um terço, né? Nossa. Mas mesmo por conta da vocação, né? Todo mundo me chamou de louco na época, né? Cara, você ganha X, vai perder assim benefícios e isso e aquilo. Eu, não, eu quero isso porque a minha paixão é isso. Então eu me tornei aprendiz de eletricista, né, numa indústria, e foi bem quando começou a pandemia. Olha só. Que foi a partir daí que também começou a jornada do Marlon na parte de energia solar. Então, a partir daí foi que eu comecei a ter esse contato com a parte de energia solar, né? Entendi. Olha só, você passou por vários negócios. Aí a experiência, aí a reflexão que eu faço é a seguinte: cada negócio desse te ensinou alguma coisa, tu saiu com Sim, aprendizados, né? Porque sim. quando a gente resolve empreender, a gente se depara com o fator conhecimento. E aí a gente fica pensando assim, poxa, o que é que, como entregador, eu posso trazer como experiência hoje para o meu negócio? O que é que eu fiz enquanto técnico que hoje possa agregar. Então, quase que todos os negócios acabam deixando um aprendizado. Eu queria que tu falasse Exatamente. sobre alguns desses aprendizados por onde você passou. Pronto, perfeito. Uma das minhas experiências que eu tive mais aprendizado, primeiramente, foi na parte da academia, né? Como eu virei recepcionista de academia, então eu comecei a lidar com o público, né? Boa. E aí o público foi que eu comecei a me adaptar um pouco mais de como falar com certas pessoas, como me dirigir a outras, entender que às vezes não é o que eu falo, é o que a pessoa escuta, Sim. né? Então são coisas diferentes e aí a gente vai aprendendo. E também na parte, cara, de entregador. De entregador eu aprendi demais. Eu Por aprendi exemplo. que às vezes você precisa botar o seu suor para acontecer, porque senão não acontece nada. Então, no meu trabalho de entregador, eu fazia as entregas, ganhava ali o meu dinheirinho na noite, para no outro dia pagar a passagem de ônibus, a minha alimentação, para poder ir atrás de um emprego de fato, né? Sim. Então ali foi que eu entendi, o meu suor faz sentido eu colocar o meu suor aqui em alguma coisa, porque vai render, não é simplesmente em vão que eu estou trabalhando. Então, sempre buscando algo mais, né? Isso é muito legal, cara. E aí é sobre isso, é você ter tido a oportunidade de tirar proveito, Sim, experiências, ensinamentos, por onde você passou. Sempre deixando a porta aberta, porque de fato a gente sempre. sabe que quando você executa um trabalho de excelência, inclusive até o próprio exemplo que você trouxe aqui, que rapaz, eu ganhava muito bem na última empresa que eu trabalhava, Sim, mas eu joguei para cima porque eu queria seguir o meu sonho, né? E aí e tu falou sobre essa questão da formação, e aí tu pontuou exatamente sobre essa parte de que do que você faz hoje, se já era um sonho teu, tu uma vontade tua de trabalhar com a parte de energia solar. Era uma tendência de mercado? Cara, eu gosto disso porque isso ajuda. Eu queria que tu me desse um panorama em relação a esse tema. pronto, vamos lá. Na minha formação, a gente aprende um pouco, né, sobre energia fotovoltaica, mas não é realmente assim, algo bem abrangente. Então, a gente aprende algumas informações, vê como são aplicadas, mas de fato, eu não pensava, nunca pensei em trabalhar com energia solar, Olha, né? Então, quando eu entrei nesse mercado, eu entrei ali em 2020, quando a empresa que eu estava trabalhando, ela colocou algumas pessoas para ficarem em casa para diminuir a questão do fluxo de pessoas, né? Não fomos demitidos. isso no período da Realmente, pandemia. no período da pandemia, que foi quando eu entrei na área de solar. E aí, na minha igreja, tinha algumas pessoas que já trabalhavam nesse setor, e aí eu, assim, não gosto de ficar parado, sabe? E aí eu já uma semana em casa e
tudo bem, assim, eu, não, essas férias já tá bom, né? Vou procurar alguma coisa para fazer. E aí conversei com esses rapazes. Meu primeiro dia de trabalho, eu trabalhei de graça, né? Porque eu pedi, inclusive, não foi porque eles não quiseram pagar. Sim. Mas foi que eu falei, ó, eu quero ir de graça, eu quero aprender. Me ensina, não precisa nem me pagar. Me deu meu almoço que o resto eu resolvo. Aí eles me levaram, me ensinaram. A partir dali eu já tinha uma certa experiência com a parte de elétrica, né? Então eles me direcionaram para aquilo. E quando eu tive a minha primeira experiência, eu falei, cara, isso aqui é muito massa. Eu quero ficar aqui porque aqui é muito legal. E não era nem na questão de venda em si. Eu comecei como instalador Instalador. eletricista, né? Então eu comecei realmente em campo. E lá foi que eu tive a minha primeira experiência, que eu entendi como funcionava. E a partir daí, dentro dessa mesma empresa, foi que eu tive todo o meu processo de aprendizado da energia solar e consegui ali aplicar o Marlon dentro daquele processo que eu já tinha aprendido lá até criar a semi-hoax, né? A Semi-Hooks, já a gente vai falar muito sobre a Semi-Hooks aqui, Isso. porque eu quero conhecer de fato. Inclusive, vou aproveitar aqui para você que está acompanhando a gente, ó, @Semi-Hooks Solar. Vai estar aqui na descrição do vídeo para você ir lá acompanhar. Ele tem uma presença digital ativa. Meu amigo, clientes satisfeitos pelo serviço dele, tem a rodo lá. Eu recomendo que você dê uma olhadinha lá, os serviços, os planos, os kits, enfim, o que você imaginar ele tem lá. E outra, o que não tiver lá, pode perguntar lá no direct que ele tem uma equipe qualificada que vai poder responder qualquer pergunta que você tenha, tá? Então vale a pena, @CMHookSolar é o arroba. E tem um outro arroba também que é o dele, pessoal. Você quer ter Isso. certeza que você está falando com uma pessoa real, com essa onda de IA? Muita gente ainda está nessa insegurança. Você está falando com uma pessoa real, tá? O arroba dele é @Marlon_CMHoax. Dá uma olhadinha lá também que você vai encontrar na descrição desse vídeo. É isso mesmo? É isso mesmo, Então vamos exatamente. lá. Continuando a nossa conversa aqui, certo? Com o Marlon. Sim, Marlon, eu queria entender agora, é, já ainda nessa fase de pandemia, conhecendo os principais desafios. Quais foram? Pronto, perfeito. Os principais desafios, primeiramente, foi porque eu comecei muito novo, né? Então hoje eu tenho 26 anos, né? Já estou no mercado desde 2020, então em 2020 eu tinha 21 anos, né? 21. Eu era muito novo. E como o nosso trabalho ele tem um ticket um pouco mais alto, acaba que os nossos clientes eles ficavam com aquela desconfiança, um rapaz tão novo e tudo mais. Então assim, os meus primeiros desafios foram esse, mas como trabalhando para outra empresa, os meus primeiros desafios realmente foi a questão de estudo, né? Eu busquei muito estudo, naquela época a gente não tinha tanto conteúdo como a gente tem hoje. Hoje, se você der um Google, você encontra tudo sobre energia solar. Naquela época já nem tanto, porque não era tão popular assim. E como não era tão popular, acaba que não tinha tantos estudos, essas coisas. Então eu estudei bastante, então às vezes eu saía para trabalhar de noite, ou de manhã, chegava à noite, e aí eu já ia estudar para poder realmente entender o que é que eu estou fazendo. E isso também foi um dos grandes diferenciais que fez com que a gente conseguisse ter aí abranger, na verdade, praticamente quase todo o Nordeste com o nosso trabalho, né? Então a gente ter esse conhecimento, passar essa confiança para os nossos clientes, ter essa postura de que conhece de fato o produto que está vendendo e não é simplesmente uma pessoa que chegou agora e quer vender porque agora está num boom, né, de vendas. Então é um dos nossos grandes diferenciais. Nós sabemos de fato o que nós estamos fazendo. Não somos qualquer pessoa que chegou e viu que era legal e está fazendo. Exatamente, até porque tempos de mercado já dá, porque assim, é, Sim, é considerado que é um tempo de mercado saudável. Passou de 2 anos, está no mercado ainda, meu amigo, isso. o cara pode fechar que o cara tem credibilidade, sabe o que está fazendo e entrega o que promete. Então, meu amigo, você já está aí, nós estamos em 2025, já se passaram aí Já umas quase 5 anos, quase né? 5 anos no Quase cinco mercado, anos. então você está diante aí de um profissional que realmente conhece, sabe o que está falando, entendeu? E a prova disso é o posicionamento, né? E quando a gente fala aqui muito sobre posicionamento, quando o profissional vem aqui para falar sobre isso, né, ele responde absolutamente tudo sem titubear. E isso é que é daí que você tira, e pode colocar isso como regra. Quando você tiver com um profissional que ele estiver te explicando, ele tem que saber 99% de tudo que você perguntar a ele. E é assim que você vai qualificar e vai entender que ele realmente é a pessoa certa para poder prestar o seu serviço. No caso dele, é energia solar. Né? E eu quero falar sobre a Hoax, né, cara? A Hoax é uma empresa de energia solar que,
que tem você à frente junto com a esposa, o nome dela é a Isso. Sidnara. Sidnara está aqui também com a gente, né? Eles são os proprietários aqui da empresa e já fazem todo esse trabalho. E eu queria conhecer um pouquinho da Hooks. A decisão de, cara, vou largar tudo e agora a Hooks vai ser o meu próximo desafio. Como foi isso? Rapaz, vou te falar, foi em uma das minhas experiências, né, que eu tive ah, trabalhando em outras empresas, que eu falei assim, não, agora eu vou focar só na energia solar porque eu não quero mais passar por isso, né? Então eu tive uma experiência um pouco ruim em uma empresa que eu trabalhei, de uma indústria grande, né? E aí eu foquei apenas na solar. E aí da solar, a gente entendeu que eu trabalhava para essa outra empresa de energia solar, e aí foi que eu, juntamente com a minha esposa, a gente parou e pensou, a gente consegue fazer isso e talvez consegue fazer melhor ainda. Então vamos tentar empreender nisso? Então a gente começou, de fato, e foi uma coisa muito de Deus, né? Foi muito de Deus mesmo. A gente guia tudo, todas as coisas que nós vamos fazer, a gente é guiado por oração, guiado pelo que Deus nos mostra também. Então, assim, a gente tomou essa decisão em um mês, no primeiro dia da CM Hoax, que eu fui falar, olha, não estou mais trabalhando aqui na outra empresa, estou saindo, vou abrir minha própria empresa. E a partir daqui, se eu tiver, se eu precisar ajudar em mais alguma coisa, estou disponível, mas a partir de agora eu sou agora a CM Hoax. Nesse dia, eu saí desse local, estava indo para casa, eu recebi uma ligação. Essa ligação é a minha primeira cliente, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco sobre ela. Certo. Essa ligação foi no caminho da antiga empresa para casa. Eu não atendo o celular geralmente quando eu estou na moto. Eu gosto muito de andar de moto. Tenho um carro e moto, mas eu prefiro andar de moto. Então eu não atendo o telefone. Nesse dia eu senti, atende. Aí eu parei, atendi. É a Ellen. Ellen falou comigo assim: Você que é o Marlon, que fez a energia solar de fulano de tal? Aí eu, sim, sou eu. Ela, olha, eu queria fazer um orçamento com você. Aí eu, olha, eu não trabalho mais na empresa que eu trabalhava. Se você quiser, eu posso te mandar o contato de um dos vendedores de lá que ainda estão, porque agora eu estou abrindo a minha empresa. E ela pegou e falou assim: não, eu quero fechar o negócio com o Marlon, porque fulaninho de tal falou do Marlon, não falou da empresa. Aí assim, a gente segurou o choro na hora, né? Coisa boa, viu? Mas foi ali que eu vi que realmente aquele passo que a gente estava dando, que assim, foi um passo de fé, né? Totalmente no escuro sem ter perspectiva de. A gente estava com a perspectiva mais ou menos de ter um cliente por mês no começo, né? Que é querendo ou não, um ticket um pouco mais alto, uma empresa nova no mercado. E acabou que esse cliente me indicou, ela conversou comigo e ela falou: Não, eu quero fazer com o Marlon. Então o Marlon vai lá e faz todo o projeto. Até hoje eu ainda converso com essa cliente, é a nossa primeira cliente, cliente premium. Caraca, olha isso, que história legal, cara. Você É, mal atende o telefone, no dia que resolveu atender o telefone, de repente parou no sinal, vou atender para ver quem é, e você exatamente. recebe uma ligação dessa, realmente é Foi Deus mesmo, viu? Ali operando toda hora, exato. já traçando teus caminhos, muito legal isso. Parabéns, Foi viu? que trouxe a gente até aqui. É uma coisa boa. E aí, lembrando que isso aqui é a primeira de várias. Eu vou até conversar com ele para a gente poder conversar sobre isso mais vezes. Você vai ver, vai se acostumar com o rostinho dele sempre por aqui, mas vamos falar sobre isso depois. É o seguinte, estou aqui com o Marlon, para você que está acompanhando o Perspectiva Podcast e está gostando do que ele está contando, da história dele. Pois é, cara, compartilha esse vídeo, vai ser legal. Tem muita coisa que ele vai contar aqui e ele já, poxa, muito legal. Então, faz assim, ó, compartilha. O link tá aí, certo? Para você compartilhar com um amigo, de repente com alguém que você acha que, poxa, aí é uma história legal, eu vou mandar para um primo, um amigo que precisa se conectar com isso, precisa ouvir a história do Marlon, que eu tenho certeza que é propósito. O que ele está trazendo aqui para a gente é propósito. É para de repente entrar na sua mente, para você compartilhar com um amigo, para conectar de fato com o que ele está dizendo aqui com a gente. Tá certo? Lembrando que os contatos dele tá aqui embaixo, tá? Não só da CM Hoax Solar, é o arroba do Instagram da empresa, e o dele pessoal, que é o arroba marlon.cmhoax. Também está aqui na descrição desse vídeo. Se tiver pergunta para fazer, aproveitei o chat também para você fazer isso, tá certo? Mas continuando a nossa conversa aqui com o Marlon. Marlon, então vamos lá. Você falou sobre os desafios, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a missão da empresa, né? É, fala um pouquinho sobre a missão de vocês. Pronto, hoje a nossa missão, primeiramente, é trazer economia, trazer um conforto para os nossos clientes, né?
trazendo isso com energia solar, porque também tem essa capacidade. Muita gente acha que é somente economia. Não, eu quero economizar, economizar. Então, a energia solar ela também tem a capacidade de trazer conforto. Sim. Conforto para dentro de uma casa, por exemplo, que você dorme sempre com ventilador e tem ódio daquele barulho, aquele barulhinho que fica, né? Eita, aquele, Então, vou jogar ele pelo, lá na janela do meu prédio, tem dia que realmente exatamente. ele não ajuda, não. Ele não facilita a vida da gente, não. Exato. Então tem muito clientes nossos que chegam para a gente com uma conta às vezes um pouco baixa e a gente conversa com ele e faz ele entender que de fato pode ter um certo conforto com a energia solar, não apenas economia. Então o cliente, Marlon, eu pago R$ 200. Faz sentido eu colocar energia solar? Eu falo, faz sentido se você quiser viver bem, quiser viver melhor, né? Se quiser dormir num ar-condicionado, se quiser ter ali uma casa mais climatizada, se você quiser conseguir dar um conforto para o filho, para a filha, ou até mesmo deixar toda aquela casa automática, né? Que é o sonho do brasileiro, Sim, é né? verdade. Chegar em casa, Alexa, acende a luz, né? Alexa, liga ali o ar-condicionado do meu quarto. Então, isso é uma questão de conforto. Sim. Vai fazer a pessoa ter uma vida melhor, mais simples e mais fácil. Então, a energia solar ela consegue trazer essa missão também de dar qualidade de vida, né? A gente foca muito nisso nos clientes residenciais. Sim. No cliente que é empresarial, a gente entende que o foco dele de fato vai ser a questão da economia, que ele já tem ali um custo um pouco mais alto, né? Tem pesquisas que mostram que dependendo da empresa, o custo de energia às vezes é cerca de 20% do lucro, é muito alto. Então, quando você joga isso para energia solar, faz esse investimento, é melhor do que poupança. Então, vai conseguir trazer esse benefício. A nossa missão é essa, entregar isso para os nossos clientes. Que massa, viu? E aí, enquanto você falava, eu pensava, certo, e o cliente, ele quer fazer isso para interligar não só a casa dele, mas a empresa dele. Ah, mas é possível fazer isso? Me explica aí. Sim, é possível, é possível. Com energia solar, hoje, a gente consegue trabalhar dentro de uma rede, que é a rede de energia da Enel, certo? Então, o modelo em que nós trabalhamos, ele não é aquele que tem as baterias apenas para aquele local. Então, eu posso hoje colocar na minha casa, na minha residência, e mandar para o meu escritório, para o meu ponto, para o meu mercadinho, que é alugado, por exemplo. Tem muitas pessoas que falam, não, o meu ponto é alugado, mas eu não quero colocar lá, então eu quero colocar na minha casa. Também dá certo. Como funciona? Com a energia solar, a gente instala ele em um local e a rede da Enel é utilizada a nosso favor. Então, nós trabalhamos com isso para mandar a energia excedente. Eu gero um pouco mais no meu local de instalação e uso esse excedente lá no meu outro estabelecimento, na minha outra casa. Eu tenho muitos clientes que geralmente fazem para eles e fazem para a mãe, fazem para eles e fazem ali para a família, ou na residência e no mercado, ou no escritório, para o escritório. Sempre tem isso. É muito comum. Então a energia solar ela funciona dessa maneira. Eu instalo ele em um local específico, consigo transferir para outros locais fazendo esse abatimento também na conta de energia. Então, contanto que seja Ceará, a energia tá, eu posso colocar aqui em Fortaleza e mandar lá para o interior. Qualquer local do Ceará a gente consegue fazer esse, a gente chama de rateio, né? Entendi. Essa transferência de energia. Aí deixa eu te falar, e juntando assim, duas contas que dá, sei lá, 500 reais, 600 reais. E aí tem essa questão de tamanho, o dimensionamento, né? Isso, Como dimensionamento. é que funciona? Como é que a gente faz o nosso atendimento, né? O nosso atendimento ele é 100% humanizado, a gente não trabalha com IA, né? Mais para não ter aquela questão de você achar que está sendo atendido por um robô. Sim. Então, todo o nosso atendimento ele é humanizado. E a gente fala que a gente não atende, a gente dá consultoria para o nosso cliente. Como é que funciona? O nosso cliente ele entra em contato, a gente faz algumas perguntas específicas, né? E a gente faz o dimensionamento dele a partir de uma estimativa de consumo ou do consumo real que ele já tem hoje. Exemplo. Chegam muitos clientes que têm uma conta de R$ 400 ou R$ 500 e fala, hoje eu pago isso, mas eu quero colocar mais dois ar-condicionados, eu quero utilizar mais o meu ar-condicionado. Por incrível que pareça, eu tenho clientes que hoje vivem, dormem mais tranquilos, mas antes eles ligavam o ar-condicionado às 10 da noite, desligava às 2 horas da manhã e ligava o ar-condicionado, ou ligava o ventilador. Aí eu falo, cara, para de acordar de noite, tira uma noite de sono longa, vamos usar mais esse ar-condicionado. Então a gente faz essa estimativa para a gente ter realmente ali uma previsão de quanto será gasto ou então de se vai manter aquele consumo. E aí a gente vê quantas placas são necessárias, vê a questão do equipamento, qual equipamento o cliente tem preferência, ele tem preferência um pouco mais
de um equipamento mais tecnológico, que vai se tornar um ticket um pouquinho mais alto, ou ele tem preferência apenas por economizar, ter um equipamento ali num stand mais simples, né? Uhum. Pode-se falar assim. Então acaba que a gente faz toda essa consultoria para ter ideia do que é que realmente vai ser necessário. Aí a gente verifica, são 10 placas, são 8 placas que vão ser necessárias. A gente faz essa consultoria, passa para o cliente. Se ele tiver de acordo, a gente dá continuidade. Se não, a gente vê a melhor, eh, a melhor proposta que fica ali para o nosso cliente final. Entendi. E outra curiosidade que eu tenho é a seguinte: a gente sabe que vai variar demais, né? Qual é o plano, o pacote, mas isso também depende do que ele Isso. quer, né? Depende do que ele quer. Eu não sei, eu não sei quantos Kilowatt. quilowatts são necessários para, eu gasto isso aqui. Aí, claro, tem uma base. Sei lá, acho que tuas três últimas contas dava quanto? X. Ó, tu vai Isso. precisar de para ti tem que ser esse aqui. Aí esse aqui tu pode ser A, B ou C, um desses três aqui. Isso. E aí tudo isso é explicado para ele antes dele tomar a decisão, de assim, ó, até porque, é como eu disse, o ticket de um sistema como esse instalado dentro de casa, tem um preço razoável, mas é um Exato. negócio que vai resolver o teu problema a longo prazo. Assim, Perfeito. e resolver a longo prazo, mais ou menos, né? Longo prazo, quando o fator for a economia, É e isso. curto prazo, quando o fator foi conforto, Conforto. né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Pronto. No caso, realmente a energia solar ela trabalha isso a longo a médio prazo, né? Na questão da economia, e ela vai trabalhar isso nas contas. Vamos aqui trabalhar com exemplos, né? A gente tem clientes aí que, por exemplo, a Multiclínica, um dos nossos cases, né? Aqui na Parquelândia, nós temos esse case. Era uma conta ali já na faixa de 4, 5 mil reais que caiu para 500 reais. Então, olha a Nossa, considera. diferença, né? Nossa, total. E o residencial, vamos colocar um residencial. Cara, eu tenho uma casa, não tem nenhum ar-condicionado, quero colocar um ar-condicionado na sala, no meu quarto, no quarto da minha filha, e eu trabalho de home office, eu quero colocar no meu escritório também. Aí a gente leva em consideração que esse consumo vai estar uma média mais ou menos de uns 800 reais sem energia solar. Com energia solar, esses 800 reais eles vão cair ali para uma faixa de 100, 110 reais, dentro dessa média. Por quê, Marlon? Porque eu ainda tenho que pagar essa taxinha ainda aí para a Enel. Essa taxa ela é composta de algumas coisas, né? Que é o quê? A iluminação pública, que a gente tem que continuar pagando, né? Tem os impostos, né? Que é IOF, PIS, COFINS, ICMS. E também a questão da disponibilidade de rede. Como a gente usa a rede da Enel para trabalhar, mandar essa energia e até mesmo para usar à noite, porque à noite a energia solar ela está totalmente desligada, certo? Sim, Então a gente usa essa rede da Enel para fazer todo esse trabalho e acaba que ela vai cobrar sobre isso também. Então fica vindo essa taxinha ainda, mas é uma taxinha que, assim, que a gente for comparar com com 800 certeza. reais numa casa, 700 reais numa casa, para 100 é muito pouco. Na minha casa, inclusive, eu pago 93 reais. Olha isso. Uma média de 90 e tem ar-condicionado no meu quarto, no quarto do meu filhão agora. E é truando. Sempre que eu tô em casa, o ar-condicionado tá ligado. É o melhor dos mundos, viu? É, Porque, se eu pudesse deixar, uma hora dessa eu chego lá, viu? Mas, assim, parece ser uma coisa de outro mundo, e na verdade eu queria que você desconstruísse isso, né? Porque perfeito. eu tô falando assim, mas eu sei que não é isso, aí eu queria que você explicasse. Quem é que pode, né, ter um plano, um sistema desse instalado em casa? Não é porque eu tô falando isso, eu tô brincando aqui, mas eu sei que está aberto para qualquer pessoa que tenha essa vontade. Eu queria que você esclarecesse isso. Vamos lá. Ó, a energia solar é para você, certo? Independente de quanto você ganha e quanto você gasta. A energia solar, ela é muito acessível hoje em dia. Temos várias formas de pagamento, né? Questão de financiamento, cartão de crédito, tem o pagamento à vista. E como é que funciona? Para quem é necessário ter energia solar? Para quem busca de fato conforto, para residência e para você que tem seu comércio, para você que busca economia e também conforto, a gente consegue agregar os dois juntos em um sistema apenas. Então, como é que funciona? Hoje, um sistema na faixa mais ou menos ali de 600 kWh, que já é bem mais do que uma residência comum com um ou dois ar-condicionados, ele vai estar gerando entre 10 a 11 mil. Esses 10 a 11 mil, Marlon, eu não tenho esse dinheiro.
Como é que eu posso fazer? A gente pode financiar com o banco. 10 a 11 mil é um sistema de 600 600 quilowatts. kWh Para uma residência com um ou dois ar-condicionados. para 1 ou 2 ar-condicionados, que usa ali durante a noite. Eu, na minha casa, tenho os dois, né? Eu utilizo mais um, meu filho às vezes ainda está dormindo com a gente, então acaba que eu hoje estou consumindo, sempre que eu estou em casa, sempre que tem alguém na minha casa que está usando esse ar-condicionado, meu consumo é de 400 kWh. Então, Mês. mês, isso. Então, botou mais um ar-condicionado ali, a gente leva em consideração uns 500, 550, nessa média. E aí, sim, Marlon, eu não tenho esses 11 mil, 10 mil para poder investir em energia solar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter energia solar na minha casa? O banco ele está disponibilizando a linha de crédito de energia solar. Muito importante você falar Certo. isso aqui, porque as pessoas ainda não sabem. Por exemplo, eu não sabia Sim. dessa informação. Eu já ouvi por alto, mas eu queria que você explicasse como é que é isso. Como é que funciona? O banco ele disponibiliza como se fosse um carro, certo? Hum, Ele disponibiliza o crédito de energia solar para os clientes que não têm esse poder aquisitivo de imediato. Então você pega o dinheiro emprestado do banco para fazer esse investimento e é simples. Os dados são os dados, mesmo burocracia, questão de veículo, né? Todos os dados são necessários. E, Marlon, como é que fica a questão de parcelas? Como é que funciona? Eu digo que a energia solar, ela trabalha sozinha, de graça, para você. Você não precisa tirar dinheiro do bolso quando você trabalha em relação a financiamento. A energia comum da Enel, a gente entende que eu vou ter que pagar para o resto da minha vida, certo? sim. A energia solar ela tem um prazo com financiamento. Com financiamento eu tenho 12, 24, 36, eu tenho 60, 48 vezes ali para terminar de pagar. E, Marlon, eu vou financiar, o banco tem os juros, como é que funciona? Vai ficar mais alto do que eu pago? Não, por isso que eu digo que a energia solar é de graça. Se hoje eu pago R$ 600 de energia, faço um financiamento e a minha parcela fica 450, R$ 500, você concorda comigo que eu não estou tirando dinheiro do bolso para colocar energia solar? Minha parcela ficou 500 e eu pago 600. Sim, Então, verdade. Marlon, esses R$ 100 se torna economia? Ainda não. Vai se tornar um conforto, de fato. Sim. Mas por conta dos R$ 100 que eu tenho que pagar para a Enel todo mês, né? Em outros estados são outras concessionárias. Como eu já te falei, a gente trabalha também em todo o Nordeste, né? Então, é dessa maneira que funciona. O banco disponibiliza, você precisa ter o nome limpo, obviamente, né? Sim. A gente envia tudo para ele, o projeto. Olha, banco, vamos aqui por um exemplo, né? Santander, eu estou fazendo aqui energia solar para o Marlon, e o Marlon hoje ele está gastando R$ 600 de energia, ele está investindo 11 mil. Você pode emprestar esse dinheiro para ele, ele vai fazer todo o processo de avaliação de score, de tudo mais, do seu nome no mercado. Parcela ficou R$ 500, e aí eu tô com energia solar de graça. Só que eu tenho agora uma data de validade para esse pagamento. A energia da Enel, a gente está sujeito ali a aumentos, como agora acabou de acontecer. Tivemos um aumento de, se eu não me engano, 6% nessa média. Então, sempre vai estar aumentando. E o financiamento é fixo. Financiamento fixo, quando acabou o financiamento, é só alegria. Olha só, rapaz, olha isso aqui. Quando eu disse no começo que isso aqui era um podcast de utilidade pública, eu estou falando sobre isso, entendeu? Bom, e para você que está acompanhando a gente aqui, ó, para você que não sabe, esse aqui é a CM Hoax Solar. Vai lá conhecer eles, viu? Porque eles são bem ativos lá na rede social. Você vai conhecer o trabalho deles e já já eu vou fazer aquela pergunta que você queria fazer. Quem são as empresas que eles já atenderam? Ele já vai falar algumas das empresas e, claro, ele não vai falar o nome de residencial, porque, claro, ninguém vai conhecer. Ele pode dizer Maria, João. De fato, ele atende tanto residências como empresas, está dentro desse critério aí. Eu tenho certeza que vale super a pena você ir lá conhecer. Então dá uma olhadinha no Instagram. Também no Instagram tem um telefone de contato. Lá no Instagram tem um link da bio que você fala direto com o atendimento, é assim, Marlon? Isso, exatamente. Então você tem a oportunidade de falar, tirar todas as suas dúvidas. E aí, meu amigo, tem que economizar. E conforto. Quem é que não quer conforto, gente? Fala sério. Você passa o dia trabalhando, aí eu tenho, além do ventilador barulhento, aí precisa ligar o ar-condicionado, balançar na rede. Meu Deus, não tem coisa melhor. Então, aproveita essa É. oportunidade que eu tenho certeza que você vai se identificar demais. Aí, mas vamos lá. Já deu certo meu financiamento. Qual é o prazo? Qual é a garantia? Vamos falar primeiro sobre prazo. Deu tudo Perfeito. certo. Qual é o prazo? Pronto, os prazos que a gente trabalha são prazos bem recordes também, né? Então a gente consegue finalizar, na maioria das vezes, em menos de 30 dias, mas a nossa média é 45. Então sempre que o meu cliente vai fechar comigo, eu falo, olha,
Em até 45 dias o seu sistema ele já vai estar ali funcionando. Ah, 45 dias. isso, a É não porque também tem ser a parte da burocracia da da concessionária, né? concessionária, É exatamente. importante falar sobre isso, tá? Uma coisa importante também do financiamento é que ele dá carência. Então eu posso começar a pagar daqui 30, 60, 90, 120 dias até. Boa. Então, esse prazo que o financiamento ele me dá de folga é mais para acontecer todo o processo de geração de energia, de instalação, de tudo. Então, a parte burocrática de fato é mais com a Enel, que é isso aí que faz a nossa celeridade ser muito grande. Por quê? Porque nós trabalhamos com toda uma equipe própria. Nós não terceirizamos. É muito comum no mercado você encontrar outras empresas que trabalham da seguinte maneira, que eu não julgo porque eu também comecei assim. Sim. Hoje a gente não tem mais esse modelo de trabalho. Hoje nós temos uma estrutura bem maior. Então, como é que funciona na maioria das empresas? Existe um dono que vende e aí ele contrata uma pessoa para instalar e contrata um engenheiro para fazer a parte da burocracia junto à Enel. Só que isso é tudo terceirizado. Então, nessa terceirização, acaba que eu não consigo entregar tanta qualidade como a CM Hooks entrega hoje, tendo toda uma equipe própria. Então, Marlon, como é que funciona? Fechei meu sistema de energia solar contigo hoje. O que é que vai acontecer daqui para frente? Vamos lá. Fechamos um contrato, nós trabalhamos com fornecedores, nós não trabalhamos com estoque de material, então nós fazemos a compra no nosso fornecedor. Esse equipamento vai ter uma nota fiscal no nome do nosso cliente, nada vai sair no nome da empresa, tudo no nome dele e vai ser entregue na residência ou no comércio dele. Então tudo direto para lá. Chegando esse material, que ele chega rapidinho também, 10 dias, 15 dias, dependendo de onde a gente está comprando dos nossos fornecedores, a gente já inicia o processo de instalação. Começando o processo de instalação, já fica tudo pronto para poder ligar o sistema. E aí, Marlon, onde é que se encaixa a engenharia aí? A engenharia ela se encaixa a partir do primeiro momento que você fechou o contrato com a gente. A gente faz o processo de projeto, a gente faz o processo de enviar toda a documentação necessária para a Enel, para ela entender que você está colocando energia solar e atender você dentro da sua demanda. Então, muitas pessoas não entendem essa parte. Acham que de fato é só comprar um equipamento e instalar. A parte de engenharia, se não a mais importante, é a segunda mais importante. Porque não adianta eu ter o meu equipamento, eu ter o meu inversor, as minhas placas instaladas, perfeitas, estão lindas, mas se eu não puder ligá-las, né? Então, eu não tenho ali a gasolina que eu posso falar assim, do meu veículo para poder realmente andar. Então a Enel ela precisa estar ciente, ela vai fazer um procedimento, vai fazer protocolos para de fato ligar o seu sistema de energia solar. Então é a partir daí que realmente começa a rodar o teu sistema. Então, é dessa maneira que funciona, você contratando a CM Hooks, você vai passar por todo esse procedimento dentro de 45 dias, juntamente com toda a nossa equipe, que é própria, como eu já falei, não é nada terceirizado, tudo feito por nós e de responsabilidade nossa. Perfeito, excelente. Sobre essa parte de garantia, como é que funciona? Pronto, perfeito. Garantia. Garantia dos equipamentos, garantia de mão de obra e pós-venda. Eu quero focar muito nessa parte do pós-venda aqui, a partir de Legal. agora, certo? Como é que funciona? Os equipamentos, geralmente, os inversores de parede, eles trabalham ali com 10 anos de garantia, né? As placas, elas têm de 12 a 15 anos ali de garantia de defeito e 30 anos de eficiência. Os fabricantes, eles falam, olha, até 30 anos as minhas placas elas vão trabalhar com no mínimo 80%. Então, daqui 30 anos, o que eu geraria 1.000, eu vou estar gerando 800 kWh, Entendi. né? E aí, como é que funciona? Garantia. Marlon, meu inversor deu um problema, minha placa deu problema, queimou. Eu vou ter que pegar minha notinha fiscal e falar com o fornecedor e falar com o fabricante? Não, em momento nenhum. É aí que se encaixa pós-venda. Porque pós-venda e garantia são coisas diferentes, certo? Nós trabalhamos muito focado nessa questão de pós-venda. Como eu falei, até hoje eu ainda atendo a Ellen, né, que é a nossa primeira cliente, que indica a gente aí a rodo, né? E assim, aconteceu um probleminha lá, que foi na rede da Enel, né? A rede da Enel tapocou lá um transformador pertinho da casa dela, acabou queimando alguns equipamentos da casa e, consequentemente, todas as proteções do inversor juntamente com o inversor. Isso 2 anos depois a gente já ter feito o sistema de energia solar dela. E com isso, a gente foi lá e atendeu, porque a nossa garantia de mão de obra é apenas 1 ano. Mas garantia não é pós-venda, né? Então, garantia não é pós-venda. E a gente foi lá, atendeu.
trocamos o inversor dela junto com o fabricante, informamos o que é que aconteceu, tudo. O fabricante, não, tudo bem, vamos lá, as proteções queimaram também, então vamos trocar o inversor. Tudo trocado, tudo certinho. Até hoje a gente ainda faz esse atendimento a ela, caso tenha necessidade, para realmente trabalhar essa questão do pós-venda. E é isso, inclusive, você que está buscando fazer o seu investimento e está pesquisando apenas preço, tá? Busque a questão do pós-venda dessa empresa, quantos anos ela tem de mercado. Por quê? Porque o seu sistema tem garantia de 10 anos, no mínimo. E se daqui 5 anos a empresa não estiver mais no mercado? Você vai ter que buscar outras empresas para poder realmente entregar o que você deveria ter recebido, né? Então, o pós-venda é isso. Pós-venda é estar disponível para o cliente mesmo depois da garantia de mão de obra ter acabado. É isso que a gente promete, é isso que a gente entrega e é isso que os nossos clientes garantem. Inclusive, lá no Google da gente, se você pesquisar Semi-Hooks Energia Solar, você vai encontrar vários comentários, certo? Lá tem o nosso cliente, Rafael, que tem um comentário lá de, se eu não me engano, a gente vendeu para ele em 2022. E esse ano a gente estava dando um pós-venda para ele, não foi de problemas, né? Foi de suporte apenas de transferência de energia, Sim. como a gente já conversou. Então, até isso a gente dá esse suporte, para ele não ter que ir lá na Enel, falar, olha, eu estou saindo daqui, eu quero que a minha energia que sobra aqui vá para esse outro local e tudo mais. Então você vai conseguir ver lá no Google todos os comentários, vários comentários lá dos nossos clientes. Somos 5 estrelas, né? Opa, coisa boa. Somos 5 estrelas, porque a gente foca bastante nisso. Porque a gente entende o quê? Tem uma frase que eu sempre digo para os meus clientes, principalmente clientes empresários, né? Que os clientes empresários eles estão fazendo um investimento às vezes um pouco mais alto do que o residencial. Não importa eu ter o melhor equipamento na mão de um profissional ruim. Não importa. Eu posso ter o pior equipamento na mão de um profissional bom e não vai dar problema. Mas se eu tiver o melhor equipamento na mão de um profissional ruim, vai dar problema. Então, isso é que é questão de pós-venda, certo? Foca nessa questão do pós-venda. Não perde esse conselho. Ah, com certeza, meu amigo. Tá vendo aí, ó? Tá, conhece muito bem, se expressa muito bem, isso é muito legal. E ele falou uma coisa super importante aqui. Você quer conhecer uma empresa? Vá dar uma olhadinha nas avaliações dessa empresa lá no Google, porque, gente, vocês não têm ideia. Avaliação ruim, só quem tira é o dono, se ele fizer. Então, esquece essa história e foca naquilo que a empresa mais tem de positivo para oferecer. E lá no Google você vai ver várias avaliações de clientes que já tiveram com ele, né, já fizeram o serviço com ele e estão satisfeitos até hoje, ainda fazem até indicações. Isso é muito legal, certo? Aproveitando novamente aqui, eu quero enfatizar aqui, cara, eu gostei demais dessa explicação. É assim, ó, é impossível você sentar com ele e ele não te dar todas as informações que você precisa. E é impossível você não tomar a decisão depois de uma conversa com ele, viu? É muito pouco provável disso acontecer. Ele, de fato, realmente deixa tudo muito claro para você. Então, mais uma vez, ó, CM Hulk Solar é o arroba para você ir lá e falar com a equipe, certo? Ou, de repente, dar uma olhadinha lá no dele, ó, marlon.cmhooks é o arroba também. Esses dois Instagrams você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo para você conhecer um pouquinho da jornada deles aqui, tá? É uma empresa que está aí desde 2020 no mercado, né? Surgiu antes da pandemia ou depois? Foi praticamente no decorrer do comecinho dela ali, né? Processo, né? Entendi. É uma empresa que já está aí quase 5 anos no mercado, já atuando muito bem, por sinal, muito bem relacionada, se apresenta muito bem, então eu acho que vale super a pena você trocar uma ideia com eles aqui. Mas continuando aqui o nosso bate-papo, estou aqui com o Marlon, esse é o Perspectiva Podcast. Eu queria que você falasse algumas das empresas que vocês já atenderam. Pontue algumas delas, né? Que você... Pronto. A gente é bem focado na parte de empresas que têm ali um consumo abaixo de R$ 10.000, né? Então nós temos aí, como eu já citei também ali no começo, a Multiclínica, né? Aqui que já tinha um consumo um pouco maior. Temos também uma empresa no Eusébio, que lá na verdade trabalha com ônibus, né? E tem os escritórios, então a gente também fez a energia solar deles, colocamos lá bastante placas. Uma das que a gente finalizou praticamente, acho que há 3 semanas atrás, a Escola Maria Helena na Calcaia, colocamos lá muitas placas. Então, escolas a gente trabalha, mercadinhos assim, é a rodo, Vários, né? vários. Então, assim, temos também o Mercado Compre Bem, lá em Russas, né, que nós colocamos lá, foi o nosso primeiro case acima ali
de 4, 5 mil reais de energia, né? Isso foi em 2022. Inclusive, estou fazendo agora também já o orçamento do dono, né, do mercadinho, porque agora ele está vindo morar em Fortaleza, mas está deixando a empresa lá. Então Sim. ele está vindo morar em Fortaleza, está construindo a casa e já conversou comigo, quer colocar lá cerca de mais ou menos 1.000, 2.000 kWh, que o homem lá falou, eu só gosto de frio agora. Ainda mais, isso é interessante. E a gente está falando aqui de uma empresa que não está focada só na capital, não, tá? O Nordeste, o estado, Nordeste, o Ceará Nordeste inteiro, todo, né? isso. Você tem a oportunidade de poder conhecer, e ele tem vários exemplos aqui de clientes satisfeitos, né, com essa entrega dele. Vamos lá, continuando aqui nossa conversa, eu queria entender, assim, nessa tua jornada, quais foram os erros mais comuns que você se deparou, assim? Até a decisão de, pronto, a Semi-Hooks hoje é uma realidade. Antes você enxergava alguns erros que você pensou assim, poxa, lá na Semi-Hooks isso não pode acontecer. Queria que você pontuasse alguns desses erros que você viu no mercado. Pronto, perfeito. Ah, um dos erros mais comuns que acontece ainda até hoje, né, que a gente foca bastante em não ter isso, é a questão do abandono, né? Um dos nossos outros cases de sucesso que nós temos é a Miss Lice, né, que trabalha com fabricação de roupa, entrega bastante para todo o Brasil. Nós fizemos nas duas fábricas, né? Nas duas fábricas, eles têm duas fábricas, nós fizemos lá, e eles tinham um sistema de energia solar já na primeira fábrica, bem no comecinho. E lá ele simplesmente foi abandonado, né, pela primeira empresa que fez aí o sistema. Então lá ele já tinha uma certa quantidade de placas, se eu não me engano, eram 20 placas, né, que foi bem no começo. E pior ainda, enganaram ele, né, Nossa. colocaram 10 placas de uma marca e mais 10 de outra marca menos potente. Então, quando a gente foi lá fazer a vistoria, acompanhar tudo, eu informei, olha, você está ciente que são dois modelos de placa totalmente diferentes? Ele, não, eu fechei contrato com uma marca de placa apenas e foi um contrato só. Então ele nem sabia disso. A gente foi lá, conversou, mostramos para ele tudo. E nas duas fábricas a gente chegou, se eu não me engano, a colocar mais de 90 placas. Então, um sistema gigantesco. E esse abandono acontece bastante. Esse é um dos erros que as empresas de energia solar fazem muito por não ter pós-venda. Então, às vezes, o que é que acontece? Existem muitas coisas que são feitas, muitos passos que são feitos depois da instalação. Uma das coisas que pode acontecer, que é muito comum, que é o básico do pós-venda, é a troca da internet. O meu inversor, independente de ser um microinversor um inversor de parede ou um microinversor que fica por baixo da placa, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre as tecnologias. Sim. É, eles são conectados na internet para que a gente possa acompanhar no celular, certo? Então, no meu celular, na palma da minha mão, eu consigo verificar quanto que eu estou gerando de energia, se o meu inversor está trabalhando bem, se não está trabalhando bem, o que é que está acontecendo. Então, eu consigo ver tudo ali. Só que, como qualquer outro aparelho que tem conectividade com a internet, se mudar a senha ou se mudar o provedor, acaba que eu vou Perde a desconectar. comunicação, né? Isso, exatamente. E aí as empresas não ensinam a fazer isso ou então não se disponibilizam a fazer isso. Essa semana mesmo eu fui fazer uma conexão de inversor de uma empresa de um kit que foi vendido por uma empresa em 2020 ou foi 2021. Não conhecia o cliente, mas a cliente conhecia um outro cliente meu que falou: não, isso aí o Marlon resolve tranquilamente. Se ele não resolver à distância, ele vai lá e resolve sem problema nenhum. Então tem muita coisa que a gente consegue resolver à distância. E isso é o básico. Isso é o simples. E quando a gente abriu a Semi-Rocks, eu falei, isso aqui não pode acontecer. Eu não posso deixar o meu cliente na mão com uma coisa tão simples. É. Né? Então, se o meu cliente acompanha, ele tem ali na mão, todo dia ele acompanha, geralmente, eu até gosto de falar que o melhor vistoriador de geração é o meu cliente, porque eu não consigo acompanhar todos os clientes todos os dias, né? Verdade. Então, meu cliente ele vai, acompanha e ele fala, Marlon, ó, não está conectado aqui, o que é que está acontecendo? Me ajuda. E a gente vai lá, tem essa disponibilidade, ensina, caso tenha um problema de distância, a gente ensina como fazer, ou faz por chamada de vídeo, né? Isso é bem simples, me tira cerca de 15 minutos do meu dia, não mata ninguém fazer isso. Boa. Então, isso é um dos pontos que a gente focou bastante.
não abandonar o nosso cliente independente de dar tudo certo ou de não ter dado tudo certo 100%. E no meio do Esse é o caminho, foco. tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, de fato. Exatamente. Bom, então vamos lá. Eu queria que você falasse agora sim das tecnologias, né? Me Perfeito. explica aí. Como é que funciona? Hoje nós trabalhamos com dois tipos de tecnologia, com a energia que fica ligada na rede da Enel, certo? Como é que funciona? Nós temos um inversor de parede, que a gente chama de inversor convencional, certo? Ele fica na parede juntamente com os equipamentos de ligação. E esse inversor ele vai trabalhar de um modo que a gente fala que é em série. Eu tenho umas placas ligadas uma na outra que vai trabalhar em série. Isso vai capacitar toda a minha geração, tudo perfeitinho, não tem problema nenhum. E a minha outra tecnologia que a gente tem disponível no mercado é o microinversor. O microinversor, ele se torna uma tecnologia um pouco mais cara por conta do modo de trabalho. Como é que funciona o modo de trabalho do microinversor? Cada microinversor ele suporta de 4 a 6 placas. Cada placa vai trabalhar de modo totalmente independente. Eu não vou ligar placa em outras placas. Marlon, por que que eu tenho esse tipo de tecnologia? Porque quando eu estou trabalhando no inversor convencional, que é o que fica na parede e trabalha em série com as placas, se eu tiver um sombreamento ou danificar alguma das minhas placas, todas as placas que estão naquela mesma série vão começar a trabalhar dentro da mesma capacidade daquela que está com sombra ou está danificada. Então a minha geração ela cai, certo? O microinversor ele se torna mais eficiente nessa parte. Por quê? Porque eu vou ter cada placa trabalhando totalmente independente. Então, se eu pegar sombra em uma placa, somente aquela placa vai gerar um pouco menos do que as outras. Então, e também tem a questão de estética, né? Geralmente aí os casais, né, quando estão conversando, o marido, não, eu quero de parede que é mais em conta. A mulher fala, eu não quero nada na minha parede. O microinversor, ele fica debaixo das placas. Então, de estética, eu não tenho nada. Então fica tudo guardadinho lá, eu Entendi. acompanho tudo no meu celular e Eles têm, vejo tudo. eles têm investimentos diferentes, né? Investimentos diferentes. Por conta Entendi. da tecnologia trabalhar um pouco mais, ser um pouco mais avançada, né? Porém, em relação à questão de proteções e atualidade, ela vai ser, as duas vão trabalhar dentro da mesma qualidade. A única diferença, de fato, é esse aproveitamento mais de energia em momentos que eu tenho sombra, em momentos que eu tenho ali às vezes um vizinho que tem um telhado um pouco mais alto que o meu e em um período vai gerar sombra nas minhas placas. Então a gente faz a vistoria na casa do nosso cliente ou no comércio já para falar isso. A gente tem vários clientes que a gente falou assim, olha, eu sei que você quer o mais barato, mas se você colocar o mais barato, não vai te entregar o que você quer. Vamos colocar o microinversor é um pouquinho mais, é um investimento um pouquinho maior, mas esse investimento vai valer a pena para você, porque olha aqui, esse vizinho está gerando sombra, essa árvore está gerando sombra. Se eu pegar sombra nessa placa apenas, eu vou prejudicar toda a minha geração. Então, tudo isso a gente explica na visita técnica também que nós fazemos. Massa demais. É isso, gente. Eu tô aqui com o Marlon Silva, tá aqui com a gente explicando. Ele é da Semi Hulk Solar, certo? Tá aqui dando uma aula pra gente. Eu tenho certeza que para você que está acompanhando aqui, você vai se identificar demais. Você já pensou em você ter toda essa comodidade aí, na sua casa, na sua empresa? Como ele falou, além de economizar, meu amigo, o conforto, não tem nada que pague você ter um bom conforto quando você estiver em casa descansando, final de semana. Nada paga nada disso, entendeu? Então, o fato de você, de repente, investir na energia solar, implantando aí na tua casa ou na tua empresa, é o melhor dos mundos, tá? E a gente está conversando com ele aqui há bastante tempo, ele explicou muita coisa. Assim, a nossa conversa renderia muito mais, muitos assuntos, mas a gente está chegando aqui nos finalmente aqui da nossa conversa e tem duas perguntas que eu quero te fazer. Primeiro, como é que você vê o futuro da energia solar? Pronto. O futuro da energia solar é muito promissor, certo? Quando a energia solar chegou aqui no Brasil, muita gente pensou, é coisa de rico, né? Verdade. Hoje, esse termo praticamente não se ouve mais, porque está muito mais acessível, está muito mais prático, né? E isso é bom e às vezes é um pouco ruim. Então, o futuro da energia solar é crescer cada vez mais. Porém, você tem que ter muito cuidado. Você que está buscando fazer o seu investimento, na empresa em si que vai fazer o seu investimento, tá? Porque você coloca o seu dinheiro suado, trabalhado ali, que foi difícil de conseguir na mão de uma empresa, às vezes por conta de um descontinho pequeno,
que às vezes não faz tanto sentido você colocar na mão de uma pessoa que não tem tanto profissionalismo, não tem tanto tempo de mercado e às vezes não vai conseguir te entregar um pós-venda tão bom, certo? Então, a energia solar vai se popularizar cada vez mais, muito mais, e vai conseguir estar praticamente aí em muitas casas. Um dos dados que a gente tem é que no Brasil, a energia solar hoje é apenas cerca de 3 a 4% de Nossa. tudo que tem ainda. Então tem muito mercado para crescer, né? E muitas casas aí para a gente instalar. Com certeza, viu? Gente, então esse é o momento, tá? Então, para a gente finalizar esse bate-papo aqui, eu queria que você fizesse um convite, não, para o teu cliente. Olhando para essa câmera agora, eu queria que você apresentasse tudo que você tem para oferecer na Semi-Hooks. Agora, olhando para essa lente, fica à vontade. Pronto, pessoal, então é isso. Você que está buscando fazer seu investimento ou que quer conhecer um pouco mais sobre energia solar, nós ficamos na Maraponga. Caso você queira nos ver, estar conosco no nosso escritório, vamos conhecer um pouco mais de como funciona a CM Hooks Energia Solar, conhecer a nossa equipe, porque nós garantimos para você que vamos te entregar qualidade em equipamentos, qualidade em atendimento, qualidade em instalação, qualidade em pós-venda e qualidade em toda a gama que a CM Hooks pode te entregar. Dúvidas que você tiver, não tem problema, traz para a gente sem compromisso. A gente pode ir na sua residência também. A gente vê o que é que você tem de dúvida, vê o que é que você precisa de fato na sua residência ou no seu comércio, e aí a gente consegue te entregar algo realmente 100% de qualidade, tanto durante como no pós também. Perfeito, então. Marlon, quero agradecer demais a gentileza de você ter vindo aqui. Mais uma vez, eu vou repetir para você aqui, ó, @semihooks_solar e @marlon.semihooks. Você vai encontrar na descrição desse vídeo. Qual o telefone de contato? O meu telefone profissional é 859-9764-9616. E lá no nosso Instagram, a gente vai ter também, no link da bio, o nosso Instagram da empresa, que você vai entrar em contato diretamente com a nossa equipe. Certo? Perfeito, então. Então, Marlon, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui conversar com a gente. Nada, meu irmão. Tenho só mais uma coisinha para falar. Por favor, vamos. Pronto. Você que está começando qualquer projeto da sua vida, eu tenho essa frase que eu carrego muito para mim. Então, confie em Deus e tenha fé em Deus como se tudo dependesse dele. Mas trabalhe como se tudo dependesse de você. É isso. Perfeito, excelente. Sábias palavras. Parabéns, Marlon. Obrigado, meu irmão. Bom, gente, é isso. E aí, o que que você achou? Gostou? Bem proveitoso, não foi? Tudo que foi dito aqui por ele aqui, eu realmente endosso, porque de fato faz total sentido o que ele trouxe aqui pra gente. E para você, ó, que está acompanhando a gente, ó, eu quero agradecer demais você que compartilha os vídeos sempre, não só o vídeo, o conteúdo na íntegra, mas vai lá nos cortes, faz um comentário e tal. Meu muito obrigado também, tá certo? A gente fica por aqui, mas a gente promete voltar em outro episódio trazendo assim histórias como essa de empreendedores de sucesso, como a do Marlon aqui, tá certo? Eu fico por aqui e volto no próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.